estamos vivendo um momento único. Há mais de um ano, a sociedade está aprendendo a conviver com os limites impostos pela pandemia. Escolas foram fechadas pelo Brasil inteiro, os cientistas vão recomendando como a gente tem que viver nesse momento, e uma das recomendações relacionadas à educação é que as escolas fossem reabrindo de forma gradativa, com turmas e com número menores de criança, integrando um ensino que deveria acontecer dentro da escola e dentro das casas. E a partir daí começou a se falar muito em ensino híbrido. Nunca se falou tanto nesse termo, nunca se viu esse termo aparecer tanto nas redes sociais. Mas o que é o ensino híbrido? Meu nome é Gleice, seja muito bem-vindo a esse canal, Locus Educação, que é um espaço para professores, para educadores, para troca. E nesse processo, hoje eu quero falar um pouquinho sobre ensino híbrido. Porque o que é ensino híbrido? Se a gente pegar o dicionário, lá vai estar falando que híbrido significa o que é junto e o que é misturado. São duas questões que se misturam. Alguma coisa mais ou menos assim. E quando se fala em ensino híbrido, essa terminologia se agregou como se ensino híbrido fosse algo que se misturasse. E eu vejo muitos gestores até falando, no nosso município estamos trabalhando com ensino híbrido, porque nós estamos trabalhando com aula na escola e também as crianças estudando em casa. Como se ensino híbrido se resumisse a esse misturado, sala de aula e casa. E não é só isso. Ensino híbrido, o conceito metodológico do ensino híbrido vai muito além. No ensino híbrido, o estudante ele passa a ser o foco. Essa imagem é uma imagem que está na capa de um dos livros sobre ensino híbrido que eu tenho lido, depois eu até vou mostrar. E eu gosto dessa imagem porque ela traz exatamente o que é essa abordagem pedagógica, né? Esse conceito pedagógico. O estudante no centro e uma máquina, como se fosse um mecanismo de uma máquina interagindo com esse estudante, que seria o processo de ensino-aprendizado. E a gente tem o espaço, a cultura escolar, o papel do professor, a gestão, a autonomia do aluno, tecnologia e avaliação. Essa forma de pensar o ensino com o aluno no meio não é recente. Nós temos educadores como Rudolf Steiner, Montessori, Paulo Freire, falando sobre isso já em 1909, 1919. Eu tenho aqui um livro que foi um dos livros mais importantes que eu já li, que chama Liberdade Sem Medo, onde o autor, que é o Neil, relata em 1900, não me lembro bem, mas acho que em 1910, por aí, a experiência de uma escola onde o aluno era o centro, onde tudo era decidido e definido com alunos que chegavam aqui expulsos de outra escola. Então, essa forma de pensar a educação com o aluno no centro, ela não é recente. O que a gente tem de recente, né, de novo, não seria recente, mas o que a gente tem de novo no ensino híbrido é o digital, é a tecnologia, que aqui não existia. Mas quando a gente está pensando nesse mecanismo todo, a gente precisa considerar algumas questões. Eu acho que o ensino híbrido, ele traz para a gente algumas metodologias, algumas formas de serem trabalhadas, e eu queria destacar algumas aqui, que são as que a gente mais tem visto, e são as que mais têm sido trabalhadas, para quem realmente está trabalhando no ensino híbrido, que é o ensino baseado em projetos, né? E ensino baseado em projetos não é trabalhar com pesquisa, não é você dar um tema, a criança ir lá e fazer uma pesquisa. O
ensino baseado em projeto, ele se desdobra em um projeto mesmo, com todas as suas formas de ser pensado, elaborado e de acontecer, que faça sentido para a vida da criança fora do contexto escolar. Então, um projeto que trabalha a questão do lixo na comunidade, um projeto que trabalha a questão da água. E aí, esse projeto, ele pode tanto estar ligado a uma única disciplina, porque hoje as escolas ainda estão trabalhando baseadas em disciplinas, como ele pode acontecer envolvendo todas as disciplinas e até envolvendo a comunidade, e aí é um projeto transdisciplinar que passa por um muro da escola. A gente tem a rotação individual, onde a criança ela desenvolve junto com o professor um roteiro de estudo individualizado. É um roteiro de estudo baseado nela, nas questões que ela quer estudar, dentro do tempo que ela quer estudar. A gente tem o laboratório rotacional, o laboratório rotacional, ele envolve vários espaços dentro da escola. A escola ela é preparada para isso. As crianças têm roteiros para estarem sendo seguidos, e esses roteiros são definidos com a criança e com o professor, e ela usa de vários espaços para estar desenvolvendo o seu estudo. E a sala de aula invertida, que ela é um método onde a criança tem uma proposta de ensino, tem uma proposta de conteúdo a ser estudado, ela recebe o material prévio, é um vídeo gravado do professor, um vídeo que ela precisa assistir aí na internet, alguma coisa que ela precisa ler, ela vai fazer isso em casa, e quando ela chega na sala de aula, ela já chega com isso tudo preparado, com todo esse conteúdo já elaborado por ela, e aí junto com o professor, ela vai tirar as dúvidas e ela vai, então, ampliar o seu conhecimento. Então, essas são algumas das propostas, e em todas você consegue ver o protagonismo do aluno. E o professor, ele muda o seu papel. O professor no ensino híbrido, ele deixa de ser aquele que transmite a informação, que transmite o conhecimento, para aquele que vai ter o papel de tutor, de mediador em todo esse processo. Em nenhum momento aqui a criança sai livre e pode não estudar se não quiser. Ela sai direcionada, ela sai guiada pelo tutor, com um roteiro em que ela vai estudar, mas ela vai fazer todo esse processo dentro do tempo dela, com os limites dela, com aquilo que faz sentido para que ela estude. E na elaboração de projeto, por exemplo, ela consegue trabalhar todas as outras disciplinas, dependendo do projeto que está sendo guiado. Para ficar mais fácil, eu quis trazer aqui algumas características do ensino híbrido. Eu acho que dentro do curto tempo que a gente tem, isso ajuda. A proposta pedagógica no ensino híbrido, ela é conjunta. Ela não é uma proposta definida pela escola, ela é uma proposta definida pela escola, junto com os professores, junto com os responsáveis, junto com os estudantes. Então, é uma comunidade escolar onde estudante, responsável, professor e gestor senta e pensa o que faz sentido para aquela criança estar estudando dentro daquele território onde ela está, seguindo a BNCC, seguindo a ordem da BNCC, seguindo a determinação da BNCC. E a BNCC, que é a Base Nacional Curricular,
ela já vem desde 2017 apontando, ela já aponta o estudante como sujeito do processo e não mais como um objeto dentro do processo ensino-aprendizado. Então, a proposta pedagógica, ela é definida de forma conjunta. As pesquisas, projetos, têm como protagonista o aluno. O aluno passa a ser o protagonismo desse processo, né? Ele passa a ter autonomia, ele passa a ter o seu ritmo de estudo respeitado. Então, a criança estuda dentro do seu ritmo, dentro isso respeitado. A gente vem de uma educação industrial, onde as crianças são separadas por faixa etária e passam um determinado período de tempo sentadas, na maioria das vezes enfileiradas, ouvindo uma professora falando, explicando, passando o conteúdo, e ela recebe aquilo de forma passiva. Aqui, isso muda de papel e a criança, então, assume esse protagonismo. O aluno, então, né, como eu acabei de falar, passa a ser autônomo, passa a existir um preparo anterior nisso. Então, a criança não chega na sala de aula mais passiva, esperando receber o conteúdo. Ela chega na sala de aula a partir de uma pesquisa que ela realizou, com questionamentos que ela está elaborando, para junto com o professor, ela conseguir processar essas informações e entender esse processo do que ela está pesquisando, do que ela está estudando, que está fazendo sentido para ela. E para isso, o currículo tem que ser flexível, né? Você tem um currículo flexível, porque se você está falando na individualidade da criança, você não pode ter um currículo engessado, onde o professor, no final de um determinado período, normalmente no final de um bimestre, a criança tem que fazer uma prova e tem que estar o conteúdo todo alinhado com toda a turma, porque eu sou professora, né, da rede pública, eu recebo uma prova única para aplicar para os meus 30 alunos. Então, hoje, o ensino que a gente tem não está longe de ser um ensino híbrido, porque eu não tenho como desenvolver tudo isso se eu tenho um teste bimestral que é único. E a educação, ela passa a ser aberta. Ela passa a integrar a educação formal, que é a educação que acontece numa instituição, escola, para o ensino não formal, que é aquele ensino que acontece nas ONGs, nas associações, e para o ensino informal, que é esse ensino que as crianças adquirem através de um desenho, de um filme, através da mídia, através do computador. Então, essas são as características básicas do ensino híbrido. E o ensino híbrido tem o seu valor, né, os seus valores. Que são o respeito à individualidade do aluno, o protagonismo do aluno, o professor no papel de mediador, a autoavaliação e os espaços livres. Peraí, gente, tem um cachorro aqui no meio do caminho. Chega pra lá, tiozinho. Quem já conhece o canal sabe que a gente tem o Tchê. O Tchê é um cachorro que está sendo treinado para trabalhar com educação mediada por animais. É um trabalho que eu faço com crianças com dificuldade de aprendizado, mas ele adora, ele gosta de estar interagindo, sempre usando o mesmo espaço. Mas voltando, a gente tem então os valores, o respeito à individualidade dos alunos, o protagonismo, o professor no papel de mediador, a autoavaliação e os espaços livres. Se a gente está falando de uma educação, de um processo que respeita a individualidade, onde o aluno é protagonista, ele precisa ter um papel direto na avaliação. Então, não pode ser mais aquela avaliação única que chega para que as 30 crianças da sala
respondam. A avaliação, ela não pode mais ser essa avaliação geral, ela precisa ser uma avaliação onde o aluno participe se autoavaliando. Ele vai dizer o que ele aprendeu, em que momento ele está, em que momento ele precisa avançar ou em que momento ele precisa reter. É lógico que com o professor mediando tudo isso. Eu, particularmente, bebo muito dessa fonte. Eu acho que o ensino híbrido é um ensino que coloca a educação no seu papel de transformar, né? No seu papel de formar pessoas com um olhar crítico, porque as pessoas só vão despertar esse olhar crítico quando elas estiverem trabalhando com questões que façam sentido para ela no espaço onde ela está, né? Eu não estou falando que a criança não tenha que entender, não tenha que estudar a Revolução Francesa, mas ela precisa olhar para a Revolução Francesa e fazer uma conexão do momento que ela está vivendo no país onde ela está, no município onde ela está vivendo. Então, eu bebo muito desses valores, eu tento trabalhar muito isso dentro dos limites em que eu me encontro, uma vez que eu sou professora de rede pública e eu preciso respeitar o currículo do município e as avaliações e o caderno pedagógico que as crianças estão trabalhando, mas eu olho para esse conteúdo e eu tento fazer com que isso tenha um sentido maior para as crianças. Então eu busco trabalhar com pequenos projetos onde as crianças possam interagir com outras disciplinas e olhar para o seu território, pensar questões que podem ser resolvidas ou na sua rua, ou mesmo dentro da própria escola, mas fazendo com que a criança comece a perceber que ela tem esse potencial, né, de pensar, de elaborar, de questionar, de propor soluções para questões simples dentro da própria escola. Eu procuro usar muito o espaço da escola como um espaço livre, um espaço aberto. Então, as crianças chegam no primeiro dia de aula com as cadeiras em formatos de U, como a gente tem 38, 39 alunos, eles são dois, né? Eu tenho que fazer quase um caracol. E depois eles vão dando a sala a característica deles. Eles têm liberdade para sentar em grupos, para sentar individual, para sentar em duplas, desde que eles respeitem os acordos que eles mesmos definem. Então eu não imponho nenhuma regra, mas a gente precisa de ter limites. Então a gente precisa de ter um espaço que propicie o aprendizado. Então não pode virar uma bagunça. Então, querem sentar em 4, em 5, beleza, mas a gente precisa respeitar algumas questões. E aí, essas questões são definidas com eles e eles vão respeitando. Se não respeitar, a gente conversa, a gente reavalia. E eu já tive casos de criança virar para mim e falar: professora, eu vou sair daqui do grupo, eu vou sentar sozinha, porque eu não estou conseguindo me controlar e eu estou falando muito. E eu estou vendo que isso não é legal para mim. Então, quando você dá para a criança essa autonomia, ela vai saber usar, né? E a gente tem uns desafios. Eu linkei 3 desafios, mas cada desafio desse daria um blog, né? O primeiro desafio é a sociedade desigual. Então, quando a gente está falando no ensino híbrido e a gente está falando da importância do digital, porque para a criança chegar na escola com uma bagagem de informação, de conteúdo, que ela vai dividir com a turma, que ela vai comparar com o que a turma está trazendo, que ela vai alinhar isso com o seu tutor, ela precisa ter acesso a uma internet, porque senão fica muito difícil ela acessar essas informações. E a gente vive numa sociedade muito desigual, onde as crianças não têm acesso à informação, onde eu nesse momento estou tendo aula online e eu tenho muito criança que entra e cai, ou eu vejo criança
estudando no quintal, porque é onde a internet está pegando melhor, ou onde ela está pegando a internet do vizinho e está compartilhando com ela aquela internet. Então, você tem essas questões. Então, num país desigual, falar de ensino híbrido com a proposta pedagógica que o ensino híbrido traz, realmente é um grande desafio. O outro desafio, além dessa dificuldade da tecnologia, é quebrar paradigmas. Para que a gente tenha um ensino híbrido acontecendo como ele se propõe a acontecer, a gente precisa quebrar paradigmas do papel do professor. O professor precisa entender que ele não é mais quem transmite conhecimento, que a escola não é o lugar para que ele possa passar conteúdo, mas que a escola passa a ser um lugar aberto, passa a ser um lugar flexível, passa a ser um lugar onde as pessoas todas compartilham dos seus saberes e do seu aprendizado, e ele passa a ter um papel de mediador, né? Ele passa a ter um papel de tutor, e não mais quem centraliza a informação. O protagonismo, o foco, fica no estudante. Então, para o professor perceber isso, para o professor sair dessa zona de conforto, porque isso não é uma crítica, né? Eu sou professora, então eu estou falando da minha vivência também. A gente tem um planejamento, a gente faz um planejamento, a gente tem um controle do que você está trabalhando na sala de aula, né? E infelizmente a gente sabe que tem muitos professores que estão há 20 anos usando o mesmo planejamento. Tem uma frase da Magda Soares que ela fala: você tem 30 anos de experiência ou você tem 20, ou você tem 1 ano de experiência que você reproduz durante 29 anos. Né? Então, infelizmente, a gente ainda vê muito disso, né? Professores que repetem o mesmo planejamento. A gente vê muito professor planejando junto. Eu acho que o planejar junto é riquíssimo, desde que você respeite a individualidade da sua turma. Né? Então, planejar junto, para trocar ideias, para compartilhar ideias, para compartilhar proposta pedagógica, eu acho extremamente rico e importantíssimo dentro do processo. Mas compartilhar, fazer planejamento compartilhado, para que você defina o conteúdo que vai ser replicado nas duas turmas, eu acho isso muito perigoso, porque você está anulando totalmente a possibilidade de você olhar para o ritmo e para o aprendizado da sua turma, que já é, né? Você já está colocando a criança numa turma. E quando você pega essa turma e alinha com uma outra turma, você acaba totalmente o que a gente está pensando enquanto é ensino híbrido. Então, mesmo no ensino formal, mesmo dentro de uma sala de aula, a gente pode começar a trazer fortemente esses valores, que são os valores que estão na BNCC. Então, quebrar o paradigma do professor, quebrar o paradigma da avaliação, né, que essa é uma questão institucional, quebrar o paradigma do próprio aluno. As crianças, elas vêm, né, no meu caso, aluno de 5º ano, 6º ano, ele passou 4, 5 anos da sua vida escolar num papel passivo, num papel onde o professor transmite e ele anota, onde ele estuda, onde ele decora, e aí, no momento que esse papel começa a mudar e que ele começa a ganhar autonomia, ele leva um tempo para perceber que ele pode falar e que o poder falar não é fazer bagunça, né? Que o poder transitar pela escola e ocupar outros espaços não é um momento de bagunça, porque a gente que trabalha com crianças sabe que se você fala, vai sozinho para a educação física, eles saem correndo, batendo na porta das outras turmas, porque são crianças, né? E porque estão acostumados a andar. Ainda hoje, você vê em muitas escolas as crianças andando enfileiradas. Então, para a criança aprender a andar fora da fila, sem sair correndo, sem bater nas portas das outras salas, ela precisa de um tempo. Mas é possível, né? E precisa acontecer. E também o papel da escola, da família, desculpa. A família precisa perceber que o papel dela também muda. Né? No momento que você está falando de um ensino híbrido,
Você está falando que a família, ela entra num papel importante, né? Ela entra junto, ela entra... aqui não tem a família. O ensino híbrido precisa considerar também aqui a questão da família. Essa semana que passou, eu dei aula para uma criança de 10 anos que estava tomando conta de um irmão, que era um bebê, porque a mãe precisou sair e ele precisou ficar sozinho tomando conta do bebê. É assim com as famílias, né? As crianças maiores tomam conta dos irmãos menores quando os pais precisam sair, as escolas estão fechadas. E ele punha a criança no berço, falou, tia, ele deu um mortal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, fica com ele no colo, põe a galinha pintadinha. A gente tem assistido, eu tenho feito aula com o som da galinha pintadinha, porque essa criança toma conta do irmão menor e coloca a galinha pintadinha, porque é uma hora que o bebê fica quieto assistindo. Então, isso é uma questão que está no nosso desafio. Isso é uma questão de mudanças de paradigma. A gente está falando de uma sociedade desigual. A gente está falando de famílias que a mãe precisa sair e que a criança de 10 anos fica tomando conta do irmão menor. Deveria ser assim? Não, mas é. É porque não existe outra forma de ser. Então, assim, a gente precisa entender que isso acontece e precisa trazer isso para a discussão, né? Então, quando a gente está falando de ensino híbrido, a gente está falando de um novo olhar para o processo ensino-aprendizagem. Então, gente, para fechar, precisa ficar muito claro para a gente que ensino híbrido não é aula na escola e aula em casa. Tá? O ensino híbrido, ele envolve nós estarmos dentro da sala da escola, nós estarmos dentro da sala de aula e a criança ter também atividades para que ela possa fazer, que ela vá fazer em casa, mas que tudo isso aqui acontece dentro da sala de aula. Quando você está falando em laboratório rotacional, você está falando de uma escola que existe vários espaços, onde a criança vai usar os espaços, ela vai pesquisar no computador da escola, ela vai no laboratório de informática, ela vai no laboratório de ciências, ela vai na sala de leitura buscar os elementos que ela precisa porque ela está estudando, né? Quando a gente está falando em sala de aula invertida, a gente está falando da criança chegar na escola com informações que ela buscou na casa dela, porque ela tinha lá um computador, ela tinha um espaço que permitia que ela fizesse isso. Então, eu acho que, fechando, a gente pode sim, dentro do ensino formal, mesmo no ensino que não é híbrido, usar desses valores, tá? E buscar um pouco dessas características, mas a gente não pode achar que a gente está fazendo um ensino híbrido, porque a gente não está. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho do que é o ensino híbrido. É uma terminologia rica, uma forma de pensar a educação muito ampla para a gente resumir isso em 20 minutos, 30. Eu tenho 2 livros que eu tenho lido que eu acho que são importantes se vocês, para quem quer aprimorar um pouquinho mais, que é Metodologias Ativas na Educação. Esse livro traz um pouco de cada uma dessas metodologias, com alguns exemplos de ações que aconteceram em algumas escolas, e o ensino híbrido personalizado, né? Então, esses 2 livros estão me ajudando muito, são da Lilian, e eu li, assim, essa metodologia para mim não é nova, mas eu fui olhar o que esses livros estavam trazendo, e eu acho que é uma leitura bem interessante para quem é de sala de aula, para quem está querendo entender o ensino híbrido. Se você gostou, se foi útil para você, dá um like. Se você achar que alguém precisa estar olhando, compartilha, né? E se quiser acompanhar o que a gente está postando, se inscreva aí no canal, que isso fortalece a pessoa. Eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou arte-terapeuta e também neuropsicopedagoga, trabalho em sala de aula hoje com uma turma de 6º ano, mas antes da pandemia eu estava trabalhando também num espaço na minha casa com crianças com dificuldade de aprendizado, e eu venho desenvolvendo um trabalho
com o uso de animais. Então eu tenho trabalhado com o uso de animais no processo de aprendizado com crianças com dificuldade. Então agradeço muito de você ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo. Tchau!